digno de louvor, de glória, de santidade, de poder e majestade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nos encontramos nesta manhã, mais uma vez, em sua casa, nesta casa de oração, meu Deus e meu Pai, para iniciarmos a escola bíblica dominical, juntamente com aqueles que estarão em suas casas para também participar. Meu Deus, oro por um despertamento espiritual. Ontem, meu Deus, estava ouvindo uma mensagem de um pastor, amigo nosso de outra região do Brasil, dizendo que sabia que o que estava acontecendo era para provocar um despertamento, pois ele já não via seus membros na escola bíblica dominical, nas orações, nos cultos de ensino. Meu Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que haja um despertamento espiritual na vida do seu povo e não um comodismo, meu Deus. Assim como as cidades e as ruas estão vazias, que jamais o teu povo fique vazio de Deus, vazio da sua palavra. Assim como as pessoas estão em quarentena, trancados em suas casas, que o teu povo jamais se tranquem dentro de si mesmos para perder prazer de aprender, de congregar, de cultuar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, estamos te apresentando aqui esta escola bíblica dominical, e aqueles que vão ouvir e estudar também em sua casa, sejam alcançados de forma poderosa e sobrenatural nesse domingo de manhã. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco. É o que nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom domingo para você, que Deus te abençoe por nos dar mais um ano de vida, mais um dia de vida, mais um dia, como nós estamos vivendo cada dia, unicamente, a nossa gratidão a Deus por mais um dia de vida. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, domingo de manhã. Tem sido muito difícil para as pessoas acordarem domingo de manhã, Mas você acordou, você está aí, você tem um propósito com Deus, e nós estamos aqui também para juntos estudarmos a palavra do Senhor. A última lição desse primeiro trimestre de 2020, tá? Vamos primeiro cantar os hinos da harpa cristã, tá bom? Convido você a abrir sua harpa para nós cantarmos os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos ver se conhecemos algum hino que aqui é sugerido na revista. Acho que eu não vou conhecê-lo. Vamos então cantar aqui.
Vamos louvar a Deus com um hino de número 225. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra o mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Pai, nós te louvamos. Bendito seja o teu santo nome. Vamos louvar a Deus com mais um hino nesta noite, ou melhor, nesta manhã de escola bíblica dominical. Glória a Jesus. Louvado seja o nome soberano do Senhor.
Nós vamos cantar ao Senhor o hino de número 196. Glória a Jesus. 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, que seguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Liga a bateria. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino de louvor a Deus. Nossa escola dominical. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor. Vamos exaltar a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Glória a Jesus. Deus habita no meio dos louvores. Vamos cantar o 526. Alô, meu filho, pega um copo com água para mim. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar então minha alma canta
triste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Maravilha, maravilha, maravilha. Meu amado irmão, eu quero convidar você para nós fazermos a leitura da lição de hoje, a lição de número 13, do dia 29 de março de 2020, é a última lição dessa revista, e o tema é o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo está em Efésios, no capítulo 4 e versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 16, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe:
Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que não vimos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai, glorificamos o teu nome nesta noite, ou melhor, nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, nessa escola bíblica dominical, que está sendo transmitida para aqueles que estão nas suas casas, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos, pedindo a Ti graça, sabedoria, inteligência espiritual para nós e para os meus irmãos, para que o Espírito do Senhor nos dê a capacidade de ministrar, e aos teus filhos a sabedoria para assimilar, aprender, e a capacidade também para, depois de aprender também, transmitir, meu Pai, àqueles que precisam ouvir a sua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor, através das Escrituras, e especificamente através desta lição que nós vamos estudar nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoa-nos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, quero lembrar vocês que estamos na nossa última lição, nossa última lição do primeiro trimestre, a 13ª lição, e o título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós estudamos a lição passada sobre Jesus, o homem perfeito, aquele que veio a este mundo e não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, nem dolo e nem mentira. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus, ou melhor, vamos estudar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Eu quero ler a introdução da revista, que diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada,
constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornou-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Glória a Deus. Meus amados amigos, irmãos, ouvintes da nossa aula, a lição de hoje é uma lição extraordinária para a nossa vida. Nós precisamos estudá-la continuamente e permanentemente durante toda a nossa vida cristã, porque a lição de hoje vai tratar de uma das doutrinas básicas da fé. É um dos pilares da nossa salvação, que é a regeneração do velho homem, da velha criatura. É uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada. Todas as doutrinas da Bíblia são extremamente importantes. Porém, a doutrina da regeneração, sem ela seria praticamente impossível estudarmos as demais, porque a doutrina da regeneração é o pontapé inicial na vida do novo homem, para que ele possa cumprir e viver as demais doutrinas da Bíblia Sagrada. Nós vimos aqui que na introdução, a introdução começa com uma pergunta: é possível um homem ser perfeito? É possível nós alcançarmos a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. E o próprio escritor da revista diz que naturalmente, de forma natural, o homem natural jamais conseguirá alcançar a perfeição espiritual. Vimos aqui também na introdução que este era o plano de Deus para o homem. Quando Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden, Adão ele já tinha uma percepção total do mundo espiritual. Ele tinha 100% de percepção do mundo espiritual. Uma capacidade extraordinária, uma capacidade incrível, né, tanto de discernir as coisas, como também de se relacionar com Deus. Claro, e nós vamos ver isso quando Jesus, Deus é quando Deus desce na viração da tarde, todos os dias, para conversar com Adão, para conversar com o homem, para estar com ele. Próprio Deus, né, numa forma teofânica, Deus descia e conversava com Adão. Não existia barreiras, não existia impedimentos para que Adão tivesse um relacionamento profundo com Deus. Outra coisa também em relação a isso, ao primeiro Adão, era a árvore da vida no jardim, certo? É claro que se Adão tivesse obedecido a Deus e não tivesse comido da árvore do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e tivesse passado nesse teste, nesta provação, Adão ia poder tomar da árvore da vida. E podendo tomar da árvore da vida, ele certamente se tornaria um homem espiritual perfeito, porque já não morreria mais. Mas não foi isso que aconteceu, né? Adão pecou, transgrediu, e nele
em Adão todos nós pecamos, em Adão todos nós morremos, em Adão todos nós transgredimos contra Deus. Mas a introdução da revista vai dizer que, naturalmente, é claro, não podemos, mas no segundo Adão, que é Cristo, o homem perfeito, existe sim esta possibilidade de nós nos tornarmos, atingirmos a perfeição espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isto é possível no segundo Adão. Significa que a proporção que nós formos vivendo ou vivenciando uma vida de relacionamento relacional, de intimidade, de profundidade com Cristo, quanto mais nós formos nos relacionando com Ele e vivendo com Ele em obediência, vamos nos tornando parecidos com Cristo, parecidos com Ele. Paulo vai falar isso quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele vai dizer que Deus, ele deu ministérios à igreja, pastores, primeiro apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos, à medida da estatura completa de Cristo, a varão perfeito, a homem perfeito. Esse aperfeiçoamento de varão perfeito, de homem perfeito, em Cristo Jesus é possível hoje, em Cristo Jesus. Então, é isso que nós vamos estudar. A lição de hoje, ela vai tratar sobre os 4 pilares da salvação, da doutrina da salvação. Os 4 pilares da doutrina da salvação, que é o novo nascimento em Cristo Jesus, a justificação, que é Deus nos tornar justos em Cristo, depois a santificação, que ela tem 3 etapas, a santificação nós vamos falar, e por último, que é o último estágio, e que é a consumação da salvação, que é a glorificação, quando nós formos glorificados e estivermos para sempre com Deus. Então, o primeiro ponto de hoje, ele vai tratar primeiro do novo nascimento, porque sem novo nascimento não tem justificação, não tem santificação e não tem glorificação. Então, o novo nascimento é o primeiro passo para que nós possamos viver as outras etapas da salvação. É nascer de novo, é a regeneração, é ser nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus aqui, diz o texto na introdução do primeiro tópico, que Jesus ensinou a Nicodemos, um renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Não faz muito tempo aqui, acredito uns 20 dias, nós ministramos sobre isso no culto de doutrina, no culto de ensino, de ensinamento e crescimento, de ensino e crescimento. Nós ministramos justamente sobre João, capítulo número 3, e falamos justamente sobre a regeneração, o novo nascimento. Este novo homem, essa nova criatura, o novo nascimento, a regeneração, esta pessoa que nasceu de novo, ele não nasce da vontade do varão, não nasce da vontade de Deus, né? Hoje, dentro do estudo das escrituras, da teologia, quando nós estudamos sobre família, o obreiro e a família, existe um tópico que chamamos de planejamento familiar, né? Planejamento familiar. Hoje, quando eu casei, há 26 anos atrás, não se ensinava isso nas igrejas, planejamento familiar, né? Então, o que aconteceu? Eu tive um filho atrás do outro, 1, 2, 3. Minha esposa trazia um filho no mundo, em pouco tempo já engravidava do outro. Não tínhamos ensinamentos, a igreja não ensinava essas coisas para nós.
Hoje a igreja ensina sobre o planejamento familiar, planejar para poder gerar uma família, né? E quando um casal ele usa o planejamento familiar para o seu desenvolvimento, eles fazem um projeto. Vamos casar, depois de tantos anos vamos ter um filho. Depois de tantos anos que tivemos o primeiro filho, vamos ter um outro filho. Faz um planejamento. Isso e Deus abençoando, sendo o homem e a mulher de Deus, com a bênção de Deus, isso vai acontecer, Deus vai abençoar. Aquele filho nasceu da vontade da carne. Eles geraram um filho da carne, da vontade da carne. Lembra de Adão? Adão gerou Abel e Caim matou Abel. Mas depois a Bíblia Sagrada vai dizer que Adão gerou um filho segundo sua vontade, segundo a carne. Já não gerava mais filhos segundo a vontade de Deus, porque Adão tinha pecado, sido expulso do jardim. Então ele gerou um filho segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, a imagem e semelhança pecaminosa de Adão, que foi Sete, certo? Então, o novo nascimento não tem nada a ver com o nascimento natural. O nascimento natural, ele é o nascimento da carne. Jesus está disse para Nicodemos, que o novo homem nasce da vontade de Deus. Nasce de Deus, nasce da água e nasce do Espírito. Nós vamos aprender o que é isso aqui. Nasce de Deus, nasce da água e nasce do Espírito, certo? Então, o primeiro tópico que é o nascimento, nascido não do sangue, nem da carne. No prólogo significa introdução, né? A introdução. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Gênesis é uma palavra grega para começo, início, a comunhão plena com o Pai Celestial. Então veja que quando Jesus está falando para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos era um mestre da lei, mas ele conhecia só a letra, né? Só conhecia a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica, certo? É claro que nós temos que adquirir conhecimento, mas conhecimento sem graça, sem unção, ela traz morte, certo? Conhecimento, olha, grave isso aí. Conhecimento sem graça e unção produz morte. Unção, graça sem conhecimento produz fanatismo, certo? Por isso que nós temos que ter o equilíbrio. Por isso que o servo de Deus vai dizer: crescei na graça, primeiro graça e conhecimento. Tem pessoas que crescem só em conhecimento. Ele adquire muito conhecimento, pesquisa, estuda, lê livros. Ele não tem conhecimento, mas não tem graça. Então ele aprende, ele tem uma doutrina, uma vida doutrinária seca, sem vida, sem vigor. Porque a letra sem graça produz morte. E a graça, a unção sem conhecimento, produz fanatismo religioso. Por isso nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos ter graça e conhecimento. Às vezes as pessoas se entregam a um em detrimento do outro. Nós precisamos dos dois. Precisamos da graça e precisamos do conhecimento. Nicodemos tinha conhecimento, mas não tinha graça ou conhecimento das coisas espirituais. Então ele questiona Jesus: como eu sou velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como pode ser isso? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, quem nasceu da carne, em outras palavras arnaldianas, né? Quem já nasceu da carne é carne. Nasceu da vontade do homem, do seu pai, da sua mãe.
Não estou falando desse tipo de nascimento. Estou dizendo que o homem precisa nascer da água e do Espírito, precisa nascer de novo, ser nova criatura. E aí Jesus vai dizer em João 1, 12, 13, João capítulo 1, versículo 12 e 13, que este que nasce de novo, ele não nasce da vontade do varão. Diz aqui, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, de Deus. Então, este é um dos maiores milagres que existe na terra, depois do milagre da concepção, né, de Maria, né? A concepção de Maria foi um milagre extraordinário. E o Espírito de Deus a envolveu com sua sombra e gerou no ventre de Maria Jesus Cristo. Uma coisa extraordinária. Mas depois desse milagre da concepção virginal de Maria, através do Espírito Santo, talvez um dos maiores, ou quem sabe o maior milagre, é a regeneração do homem no seu interior por Deus. Porque às vezes você olha para alguém na igreja, às vezes você condena o comportamento da pessoa, às vezes um novo convertido, alguém que está frequentando, mas você não está percebendo que Deus, o Espírito Santo, está produzindo dentro daquela pessoa o milagre do novo nascimento. Porque não é perceptível ao olho humano, a não ser quando este acontecimento se torna real. Jesus vai falar isso para Nicodemos no capítulo 3, fazendo uma alegoria com o vento, né? Ele vai falar aqui: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando o vento está soprando, nós sabemos que o vento está ali, nós sentimos o vento, mas não vemos a sua ação. E aí eu quero te ensinar aqui nesta manhã a ter paciência. Às vezes a gente quer converter as pessoas, quer mudar as pessoas. Às vezes a gente quer provocar uma mudança na vida das pessoas, quando esta mudança, imperceptível ao olho humano, é produzido pelo poder de Deus. O milagre do novo nascimento, meu amigo, meu irmão, e o milagre da regeneração espiritual é mais extraordinário do que qualquer outro tipo de milagre. Porque se vier um paralítico para a igreja, você ora, ele anda. Vem um cego para a igreja, você ora, ele enxerga, o mudo fala, ele vai andar, vai falar, vai enxergar. Mas se ele não aceitar Jesus, se ele for embora sem aceitar Jesus, como aconteceu muito aqui nos evangelhos, as multidões recebiam os milagres, mas não se convertia, ele vai para o inferno da mesma forma, a pessoa vai para o inferno da mesma forma, porque não é a cura do corpo físico, mas é a cura da alma, é o novo nascimento, é o milagre do nascer de novo. E aqui eu quero aproveitar e deixar uma deixa para muita gente que estão dentro das igrejas. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que elas já aderiram à religião, elas aderiram, gostaram, a família está lá, ou ela nasceu e cresceu, mas que ainda não nasceram de novo. E se o homem não nascer de novo, ele jamais, isso eu disse aqui há alguns dias atrás, pode ser o pastor, pode ser o bispo, pode ser quem for, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, veja bem, esse nascimento, essa regeneração, que é Deus, é o Espírito Santo quem opera no interior do ser humano. E aqui diz que é o milagre mais expressivo que Deus opera em nossa vida. Por que é o milagre mais expressivo? Porque se a pessoa pode operar milagres no nome de Jesus sem ter nascido de novo. Pastor, pode? Pastor, pode. Está na Bíblia. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Depois você pode ler em casa. Jesus vai dizer: naquele dia, quando o Filho do Homem vier e fechar a porta, muitos do lado de fora vão bater dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Então vos direi abertamente, não vos conheço. Então vocês responderão, mas Senhor, nós ensinávamos nas ruas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos milagres, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome falamos em línguas estranhas. Então lhes direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não foi eu que estou dizendo, é Jesus quem está dizendo. Por quê? Pastor, não, meu filho, foi o nome de Jesus que operou o milagre. Foi o nome de Jesus que operou o milagre. Então, às vezes a pessoa está na igreja, no meio cristão, invoca o nome de Jesus sobre alguém, invoca o nome de Jesus sobre um enfermo e Deus opera o milagre. Mas ele, na verdade, não mudou, não nasceu de novo, não se tornou nova criatura. Então, naquele dia, quando Jesus diz assim, olha aqui para mim, quando Jesus diz, não vos conheço, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Conhecer ali é a mesma palavra que é usada para o relacionamento sexual de um casal no Antigo Testamento. Você vai observar que todas as vezes que o marido procurava a sua esposa e eles tinham um relacionamento íntimo no Antigo Testamento, o texto vai dizer assim, e conheceu Adão a Eva, e conheceu Abraão a Sara, e ela gerou um filho, e conheceu Jacó a Raquel, e ela gerou, e conheceu. O que é conhecer ali? Intimidade, relacionamento. O que Jesus vai dizer? Não é que ele não conhece, não sabia que você existia, que a pessoa existia, não. Quando ele diz não vos conheço, ele está dizendo para a pessoa, você não se relacionava comigo, e eu não me relacionava com você. Você não tem relacionamento comigo, apartai-vos de mim. Você não se relacionou, nunca se relacionou comigo. Você estava na minha casa, você estava na igreja, você ia aos cultos, mas você nunca teve relacionamento comigo. Eu não sei quem é você. Entendeu? Então, por isso que a pessoa precisa nascer de novo, para ir para esse patamar. Então, é o maior milagre. O maior milagre é o milagre da regeneração, da conversão do velho homem numa nova criatura. Segundo tópico do primeiro ponto, fala nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, a primeira característica, tem um autor, acho que já foi citado aqui pelo presbítero Luan, acho que foi ele que citou, não lembro bem, que ele cita que se a pessoa, a frase não é essa que eu vou citar, eu esqueci, mas é nessa linha de raciocínio, Se a pessoa não mudou de vida, as suas obras não mudaram, as suas atitudes não mudaram, se ele não nasceu de novo, ele jamais ele jamais é nova criatura. Não é essa frase, a frase é uma outra, eu esqueci agora, mas deixa eu citar a Bíblia que é mais fácil. Segundo aos Coríntios 5:17 vai falar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então veja, aqui está o grande milagre do tornar-se uma nova criatura. Então eu digo sempre aqui, quando eu ministro aqui na igreja sobre este assunto, eu ministro, é impossível uma pessoa dizer que nasceu de novo. Ele diz que é crente, mas ele vive mentindo. Ele diz que é crente, mas ele compra e não paga. Ele disse que nasceu de novo, mas ele dá calote nas pessoas, passa cheque sem fundo. Ele trabalha na agiotagem, ele mexe com as mulheres na rua, ele vive provocando contenda, discórdias, porfias, pelejas, emulações. Então esta pessoa, ele é uma pessoa carnal, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não se tornou uma nova criatura.
É impossível alguém nascer de novo e continuar praticando as velhas coisas do velho homem, de quando ele estava no mundo, de quando ele estava fazendo as coisas do mundo. Então, Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque ele é uma nova criatura, não criado, não nascido da vontade da carne, mas nascido da vontade de Deus. Rapaz, hoje a hora passou rápido, 9h51. Vamos correr aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o escritor está falando aqui, e eu falei na aula passada, que Deus, ele planejou, ele criou um plano na Trindade Santa, lá na eternidade passada. Quando Deus reuniu com a Trindade para fazer o homem, Deus, na sua presciência, já sabia que o homem ia pecar e cair. E lá, na reunião com a Trindade, o Deus, o Senhor, ele já elaborou um projeto de resgate do homem. E quando ele elaborou esse projeto de resgate do homem, se fazia necessário que alguém cumprisse a lei moral de Deus, se tornasse um substituto do homem. Então Jesus disse o que está lá em Isaías 6: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus veio e morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Ele se ofereceu, porque para Deus o que vai valer não é só o ato em si, mas quando eu tomo a decisão antes, no meu coração, eu estou convicto de que vou fazer aquilo. Para Deus aquilo eu já fiz, já aconteceu, para Deus já foi aceito o sacrifício. Então o sacrifício, ele já é recebido muito antes de você, na verdade, colocar em prática. E é quando você decide no seu coração tomar aquela atitude. É o caso de Abraão. O tempo é pouco para explicar isso, mas quando Abraão estava com Isaac no pé do monte para oferecer seu filho, Abraão, ele vai dizer: ficai aqui, disse ele para os servos, eu e o menino iremos, e tendo adorado, voltaremos. Ali, quando Abraão usa os verbos no presente e no futuro, que significa uma ação em curso, né, e no gerúndio, dizendo que é uma ação logo após a fala, Abraão está dizendo que nada o impedirá de fazer o que ele determinou fazer e o que Deus pediu. Então ali Deus já recebeu o sacrifício de Abraão. É por isso que o sacrifício de Abraão, lá em Hebreus é dito, lá o escritor aos Hebreus diz que Abraão sacrificou Isaac. Sacrificou, ofereceu o seu filho a Deus. Ofereceu, por quê? Na verdade, literalmente ele não matou, mas internamente a decisão estava tomada em fazer aquilo. E para Deus já foi o sacrifício. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Então o que acontece aqui? O que acontece? Jesus decidiu morrer por nós. Ele decidiu. E quando ele se ofereceu ao Pai, para Deus ele já foi oferecido. Por isso que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que a decisão já estava tomada e ele estava convicto de cumprir este propósito. Então veja bem aqui, no texto que lemos do Apocalipse, quem é que vai ser salvo? Aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Aquele que não tem, o texto vai dizer, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, estes vão adorar a besta e vão receber o seu nome, o número do seu nome ou a sua marca na sua mão e na sua testa. E quem é que vai receber? Aí João vai dizer: todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida. E o que eu faço, pastor, para o meu nome estar escrito no livro da vida? Aqui diz que isso implica em aceitar a Jesus pela fé e assim cumprir o plano da salvação na sua vida. E quando isso acontece, aí também acontece o nascer de novo, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus. Eu quero deixar bem claro isso aqui para você, nem que não dê tempo de falar mais profundamente dos outros tópicos,
Porque isso aqui está o ponto principal, é o primeiro passo dentro do curso do projeto de salvação. Que às vezes a pessoa está na igreja, às vezes a pessoa toma ceia, tem anos de crente, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E aí você, ou eu, qualquer pessoa que não nasceu de novo, né? Eu falo até os pastores, tem muitos pastores aí que precisam nascer de novo. Muitos pastores, né? Eu já falei, e a igreja na Suécia, eu vi uma matéria que uma igreja lá estava renovando o seu estatuto, e dentro do estatuto, nas cláusulas que tinha para escolher obreiro, um dos tópicos era: para ser pastor é necessário nascer de novo. Porque tem muitas pessoas que se fizeram pastores, né? Mas na verdade nunca nasceram de novo. E quem não nascer de novo, pode ser quem for, nunca verá o reino de Deus. Terceiro tópico, nascido de Deus. Terceiro ponto do primeiro tópico, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, novo nascimento, nasceu de novo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou confirmar o meu novo nascimento através das águas do batismo. Aqui diz: se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6:1-12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Então veja, eu nasci de novo, aceitei Jesus, Jesus me regenerou, eu já não quero mais praticar as coisas que eu praticava antes, agora eu quero praticar as coisas de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou dar testemunho público de algo interior que já aconteceu dentro de mim. E esse testemunho público que eu vou dar, diante da tão grande nuvem de testemunhas que está ao meu redor, que é a minha família mais perto de mim, a igreja, o mundo, os anjos, bons e maus, eu vou descer as águas do batismo. Por quê? Porque as águas do batismo é uma simbologia de que você morreu para o mundo e ressuscitou para Deus, né? A Bíblia diz que nós fomos mortos nas águas do batismo. Está lá em João no capítulo 6, todo o capítulo 6, Romanos capítulo 6, todo o capítulo 6 de Romanos vai trazer essa tratativa. Então, quando o pastor ou o obreiro autorizado, ele te mergulha na água, e você precisa, aquele mergulho precisa cobrir todo o seu corpo, não pode ficar nenhuma parte de fora. Quando ele te mergulha na água, mesmo que seja rápido aquele mergulho, quando ele te imerge na água, né, que é o batismo por imersão, imerge na água, significa que você está mostrando simbolicamente que aquele velho homem morreu e foi sepultado. Quando o obreiro te traz de volta de dentro da água, simbolicamente você está dizendo que você ressuscitou, você nasceu de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo sem a regeneração não tem valor nenhum. Se a pessoa não nasceu de novo, ele pode batizar 1000 vezes na água, ele vai continuar com a sua natureza pecaminosa. Batismo não converte ninguém, e batismo não dá salvação. O batismo é um ato simbólico de algo que já aconteceu dentro de você. Porém, aquilo que já aconteceu dentro de você, quem nasceu da água, este recebe de Deus o milagre do novo nascimento. E ele dá testemunho através das águas do batismo. Quarto tópico do primeiro ponto, nascido do Espírito.
A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É Ele quem opera o novo nascimento. João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, né? Se você perguntar hoje a qualquer cientista do mundo, né? Até mesmo aqueles que dizem ser ateus, se você perguntar para ele, qual é o momento quando o óvulo, o espermatozoide, que é a célula do homem, com o óvulo feminino, quando fecunda ali, há uma fecundação, que momento é, qual é o momento exato que a alma e o espírito vêm habitar no ser formado ali, naquele embrião fecundado? Qual é o exato momento em que a alma e o espírito vêm habitar num embrião fecundado? A ciência não consegue explicar. Não existe explicação, ninguém sabe explicar isso, porque isso só Deus pode fazer. Da mesma forma é o novo nascimento, ninguém pode ver, é inexplicável, não tem como explicar. Por isso que Nicodemos questionou a Jesus, ele não entendeu, porque o ato regenerador do Espírito Santo produzido dentro de nós não pode ser explicado. Como isso acontece? Existem pessoas que é instantâneo, pá. Existem pessoas que é paulatino e ninguém pode ver, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. É uma ação poderosa e extraordinária do Espírito Santo dentro do homem. Quando isso acontece, aí acontece a conversão. A pessoa se converteu ou se tornou um convertido, certo? Coisa tremenda isso, né, meus amados irmãos? Vamos para o segundo tópico, porque as horas estão passando muito rapidamente. E o segundo tópico vai falar da justificação do novo homem. Então, o primeiro passo é a regeneração. E após a regeneração, aí vem os benefícios, né? Primeiro deles, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então toda vez que, quando eu nasci, quando você nasceu, qualquer ser humano nasce, ele nasce debaixo do jugo do pecado. Ele já nasce inclinado a pecar. Ele já nasce inclinado a transgredir. Eu já ensinei isso aqui, mas eu vou falar de novo, né? Uma criança, por exemplo, você que é pai, você que é mãe, ou que é observador. Uma criança, ela começa a pecar antes de começar a falar. Antes de aprender a falar, ela já aprendeu a pecar. E eu digo sempre, eu dou sempre esse exemplo. Então, duas crianças brincando em casa, crianças pequenas. São pequenininhos, o pai teve um atrás do outro lá. Aí um começa a brincar com o brinquedo do outro, toma o brinquedo do outro, sai correndo na casa, o outro correndo atrás, papai, mamãe, tal. Às vezes um sabe falar, né, os dois. Mas aquele, eu estou falando o menor, que não entende ainda, está naquele momento egoísta, tudo é dele, tudo é para ele. O pai chama os dois, você pegou o brinquedo do seu irmão? Ele pega o brinquedo, pega as mãos, coloca para trás, esconde o brinquedo, balança com a cabeça, dizendo que não. Ele já aprendeu a mentir, sem aprender a falar, ou desenvolver ainda as suas coordenações de espírito, alma e corpo. Por quê? Por que isso? A natureza pecaminosa. Todos nós nascemos num contexto de injustiça e pecado. E crescemos com essa natureza inclinada a pecar. Por isso precisamos de um novo status de justificação diante do tribunal de Deus, certo? Então vamos ver a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam
nem nos justificam diante de Deus. Há uma explanação muito boa ou profunda de Paulo em Efésios no capítulo 2, nós vamos já ler. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Olha isso aqui, olha isso aqui. O homem, né, quantas pessoas que às vezes nós evangelizamos, ou você já evangelizou, ela diz: não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não quero mal à vida das pessoas, eu faço boas obras. Aquela pessoa, porque ela cresceu num contexto, né, do espiritismo, catolicismo romano, lhes ensinou, foi ensinado que fazendo boas obras, ela vai ser salva pelas obras que faz. Se fosse assim, eu costumo dizer, geralmente quem ia ser salvo eram as pessoas ricas, porque geralmente são as que mais têm para repartir e distribuir. Tem pessoas que acham que serão salvos pelas boas obras que elas praticam. Não, são meritórias. Aqui diz que as obras são meritórias, ou seja, quem tem fé também tem obras. Mas se você tiver as obras, mas não tiver fé para ser salvo em Cristo, as suas obras não te podem salvar. A Bíblia Sagrada vai dizer que a nossa justiça diante de Deus é inútil, que nenhum de nós temos autoridade ou condição de nos auto-justificar. Ó Deus, eu não preciso aceitar Jesus não, porque eu já sou justo. Não, nenhum de nós temos condições de nos auto-justificar. Efésios no capítulo 2, no versículo de número 8 e 9, diz assim, porque pela graça, olha aí, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Se a salvação viesse das obras, Jesus não precisava ter morrido na cruz, bastava cada um de nós fazer boas obras, praticar boas obras durante toda a nossa vida, e no final de tudo, iríamos para o céu, receber a nossa recompensa. Mas não, as nossas obras, nossas justiças diante de Deus, Isaías capítulo 64, versículo 6, diz que são como trapos de imundície. As mais perfeitas obras do homem na terra, diante de Deus, é como trapos da imundície. E o que é, pastor, os trapos da imundície? Vou explicar para você. Os trapos da imundície, antigamente, antes da ciência se desenvolver, como nós temos hoje, a indústria se desenvolver, as mulheres, quando elas estavam no seu período menstrual, né, que é um período na vida da mulher durante o mês, elas usavam, em vez de usar hoje os absorventes que hoje vende, fabricado e vendido nas prateleiras no supermercado, em vez de usar os absorventes de hoje, elas usavam panos, colocavam panos para se proteger ali. E como no Antigo Testamento a mulher, quando estava no período menstrual, ela era considerada impura, não podia tocar tudo que ela tocasse ficava impuro, não podia sair de casa, tinha que ficar lá até passar o período menstrual, depois fazer a purificação e depois ia oferecer uma oferta no templo. Então aqueles panos eram considerados trapos de imundície pelo povo judeu. Então aqui está dizendo, Isaías está dizendo que a nossa justiça, a mais bela justiça do homem diante da justiça de Deus, é como esses panos que as mulheres usavam, é como os trapos da imundície. Entendeu? Por quê? Porque ninguém pode se auto-justificar diante de Deus. É Ele, o justo juiz, quem nos justifica. São os méritos de Jesus. Então, quando eu ou você aceita Jesus como Salvador pela fé, Deus não olha para a nossa justiça. Deus olha para o sacrifício de Jesus. E ao olhar para a justiça perfeita de Jesus, Ele nos perdoa. Pelo sacrifício do seu Filho na cruz, somos nós perdoados, somos nós justificados.
A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 7. Então, a partir desse momento que fomos justificados por Deus, através dos méritos de Jesus, não os nossos méritos. Então, o que é que vai dizer Romanos no capítulo 5 e no versículo de número 8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. É como se Jesus dissesse assim: Pai, eu vou morrer aqui pelo Arnaldo. O Arnaldo, 2000 anos atrás. Eu nasci em 72. Né? Mas na presciência Deus já sabia que eu ia nascer. Então Jesus, eu morri pelo Arnaldo. Se ele me aceitar como salvador da sua vida e aceitar meu sacrifício, ele, pelos méritos da minha morte, ele será salvo. Mas eu amo tanto a ele que vou morrer a si mesmo. E se ele não quiser me aceitar, mesmo assim morrerei por ele. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, isso é o amor incondicional de Deus. Independente, olha aqui para mim, meu amigo, minha amiga, independente de você querer Deus ou não, aceitar Jesus ou não, independente se você vai ficar na igreja a vida toda e depois de um tempo vai desviar e vai para o mundo, Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. O amor de Deus é incondicional. Ele já te amou. Ele já te amou. Isso é incondicional. É claro que ele, como sendo um justo juiz, haverá uma prestação de contas. Porém, ele já te amou incondicionalmente. Entendeu? Então, quando nós aceitamos isso, então o que acontece agora? A cédula de acusação que estava contra nós no tribunal, né? A promissória de pecados que nos acusava constantemente no cartório de Deus, que nos condenava, aquela promissória foi rasgada. Deus rasgou aquela promissória. Aliás, Paulo diz que ela foi cravada na cruz, juntamente com Cristo, foi cravada na cruz. E quando aquela cédula de acusação que pesava contra nós foi cravada na cruz do Calvário, a nossa dívida foi perdoada. E como a nossa dívida foi perdoada, então o que aconteceu? Deus nos declarado justo. Deus nos declarou no seu tribunal justo. Que coisa tremenda, né, irmão? Glória a Deus. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6 e 11. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, né? Então veja bem, que coisa tremenda, a maravilhosa doutrina da justificação. Deus não só dá o perdão, não, você está perdoado, mas às vezes, se fosse só isso, a pessoa poderia voltar a continuar e voltar a pedir perdão, fazia as mesmas coisas, voltava a pedir perdão. Aqui diz também que não é só uma anistia, né? Uma anistia que é a pessoa que traiu a pátria, traiu o governo, traiu o seu, e depois ele volta e pede anistia, pede que aquela pena não seja aplicada a ele. Não, aqui diz que além de Deus nos perdoar, ele ainda nos dá um status de justo, declarado justo. É como se você saísse do tribunal de Deus com um documento na mão, dizendo que a partir daquele momento ninguém mais tem o poder de te condenar, ninguém mais tem o poder de te acusar pelo que você foi, pelo que você fez, pelo que você praticou, porque diante de Deus você foi declarado justo. Você tem agora
um estado de justo, foi justificado, que você pode ir e vir, entrar em qualquer lugar, que ninguém pode te condenar, ou metaforicamente falando, só para você entender, que ninguém pode te deixar de dar um emprego. Você foi um presidiário, então não vou te dar um emprego. Não, acabou, esqueceu-se, Deus te justificou, você agora é um novo cidadão, agora é claro, do céu, uma nova criatura, você foi completamente perdoado, e os seus pecados foram apagados. Deus não está olhando para mim e para você que aceitamos a Ele, e toda vez que olha para mim diz assim: eu salvei o Arnaldo, mas no passado ele fez isso. Não, ele não. A Bíblia diz que Ele joga nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais. Entendeu? Que coisa maravilhosa. Então os pecados são apagados, é como se Deus tivesse pegado uma borracha lá no céu, foi lá no livro da minha vida, o livro da vida do Arnaldo, pegou a borracha e apagou o que eu vivi antes de aceitar Jesus como Salvador da minha vida, e passou a escrever naquele livro da vida agora o que eu sou e o que eu estou vivendo a partir do dia em que eu aceitei a Jesus pela fé. Que coisa tremenda, meu irmão. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Valorize isso, tá? Terceiro tópico do segundo ponto: o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. 1 João, no capítulo 3, 1 João, capítulo 3, e versículo de número 7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, a partir desse momento da conversão, no tribunal de Cristo, Deus nos declara e Deus nos dá o status de justo diante dele. Olha, meu irmão, pode ficar tranquilo. O mundo pode te apontar, o mundo pode tentar te condenar, o mundo pode tentar lançar no seu rosto o que você já foi e o que você já praticou. Sabe qual é o meu conselho? Quando o mundo quiser apontar o que você já foi e praticou, erga a cabeça, olhe para frente, siga em frente e tenha convicção: o meu Senhor já me declarou justo, e se o meu Senhor apagou os meus pecados e me declarou justo, quem é o mundo para me apontar o que eu fui no passado? Aleluia, bendito seja o nome soberano do Senhor, porque Ele te declarou justo. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz criou no sacrifício de Jesus, né? Lá em Lucas 23, todos nós conhecemos a história. Os ladrões estavam lá, foram crucificados juntamente com Cristo. Em um determinado momento, um deles repreende o que está à esquerda e diz: tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram, mas este homem nada fez para que pudesse estar aqui. Olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz foi o homem que inaugurou o paraíso. É claro que já existiu o seio de Abraão, mas o ladrão da cruz foi quem inaugurou o paraíso. Ele foi justificado pelo justo que estava pregado na cruz, porque o próprio centurião que estava lá esperando, porque era assim, quando crucificavam um preso, ficava uma guarda esperando, observando os cadáveres ali, ou melhor, os corpos, as pessoas, as pessoas que estavam crucificadas, até eles morrerem. E quando Jesus morreu, que ele deu o brado, o que o centurião fez? Verdadeiramente, este homem era justo. Aleluia. Verdadeiramente, eu quero emendar verdadeiro com homem. Verdadeiramente, este homem era justo. Verdadeiramente, este homem era o Filho
de Deus. Então só o justo pode justificar. Então o ladrão foi justificado e por isso ele foi salvo. Quando nós formos para o céu, no arrebatamento, nós vamos encontrar esse ladrão da cruz. Que as pessoas podem pensar, mas era um ladrão. Ele se arrependeu e Jesus o perdoou. Para nós encerrarmos o terceiro ponto, porque o horário já avançou aí da escola dominical, até 10h30, falta 10 minutinhos. O terceiro ponto vai falar agora da santificação do homem. Então veja bem, são 4 pilares da doutrina da salvação. O primeiro pilar é o novo nascimento, chamado de regeneração, certo? O segundo pilar é a justificação. Então nasceu de novo, foi tornado justo diante de Deus. O terceiro pilar da doutrina da salvação é a santificação. E o quarto pilar, se não der tempo de falar, você vai ficar sabendo, é a glorificação. Então veja bem, nós nascemos de novo, fomos regenerados, agora temos que ser o quê? Agora temos que ser santos. A santificação do novo homem. Aqui diz, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeitos. A conversão é só uma vez. A santificação é paulatina. E a santificação, ela tem 3 aspectos. 3 aspectos. Quantos aspectos? 3. Tem o aspecto passado, o aspecto presente e o aspecto futuro. A santificação. Vamos ao primeiro tópico do terceiro ponto. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Todas as vezes que Paulo vai escrever as suas cartas às igrejas, o que ele escreve? No primeiro tópico, aos santos da igreja que está em Éfeso, aos santos da igreja que está em Corinto, aos santos da igreja que está em Colossos. Por que Paulo escreve aos santos? Porque quando eu aceitei Jesus, eu me arrependi, eu passo a ser visto como santo diante de Deus e diante da igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, o que é santo? Separado. Então, a primeira santificação é a santificação do mundo, é separado do mundo para Deus. Eu já expliquei isso aqui e eu vou tentar explicar de novo agora para você que está nos assistindo. Olha aqui, você pode olhar, acredito que está saindo aí na filmagem, né? Esses 2 copos aqui, esses dois copos de plástico. Suponhamos que seja eu e você. Esses copos de plástico, eles foram fabricados lá na empresa, lá na indústria, né? Com o mesmo material, a mesma mão de obra, na mesma máquina, no mesmo lote. E foi enviado para ser vendido, certo? E aí, eu pastor, vou lá e compro do mesmo lote, da mesma fábrica, do mesmo material, eu compro este copo aqui, para ser usado na obra de Deus. E tudo que é usado na obra de Deus, o que acontece? É separado para Deus. Esse microfone é consagrado para Deus. Não usa para cantar música mundana, não usa para o mundo, é usado para Deus. O púlpito, tudo que nós compramos é consagrado para serviço exclusivo de Deus. Mas de repente, lá no mesmo lote, da mesma empresa, do mesmo material, da mesma fábrica, no mesmo supermercado, vai alguém e compra também do mesmo lote um copo para beber cachaça, para beber cerveja, para usar no terreiro de macumba. Então o que acontece? Foi feito do mesmo material, na mesma fábrica, do mesmo lote, vendido no mesmo supermercado,
mas com finalidades diferentes. Um foi separado para Deus e o outro foi separado para a impiedade. Então este aqui foi santificado para Deus, enquanto que o outro foi separado para o mundo. É a primeira santificação, é a separação do mundo. Nascemos de novo, nos arrependemos, então agora fomos separados para Deus. Eu e você fomos santificados para uso exclusivo de Deus, para a habitação permanente e constante do Espírito de Deus. Como diz aqui, apesar de, a partir desse momento, nós entrarmos num processo de santificação, mas a primeira fase da santidade você já viveu, foi separado, consagrado para Deus. É por isso que você não pode mais viver para o mundo, viver mais para as coisas do mundo, porque agora você é vaso exclusivo, separado para uso exclusivo de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Segundo tópico do terceiro ponto diz a santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é muito sério, muito sério. Não adianta só a pessoa também ser crente. Veja que uma coisa ela vem acoplada à outra. Nascer de novo, regeneração. Justificação, Deus apaga os pecados. Agora, santificação, separado para Deus, mas não só ser separado, mas também viver em santidade, ter uma vida de santidade. Porque se não tivermos uma vida de santidade, nós não poderemos viver o reino de Deus. Jamais nos tornaremos perfeitos diante dele, porque estamos deixando de desenvolver uma vida de santidade. Por isso que aqui diz que a partir de agora, depois que fomos separados para Deus, temos que nos submeter a um longo processo de disciplina e também que nos leva à santificação. Então, às vezes, olha aqui para mim, meu irmão. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Você aceitou Jesus como Salvador de sua vida, e você tem passado por vários processos que você nunca passou, nem quando você não era crente. Eu já vi muita gente dizer: pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu passei coisas que nunca passei quando eu não era crente. É porque você está sendo disciplinado, está passando pela disciplina de Deus, para ser santificado. Tá bom, meu irmão? Aceite a disciplina de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer claramente que nós somos disciplinados para fazermos parte da santificação de Deus, da santidade de Deus. Olha aqui o que diz Hebreus 12:10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, falando de nossos pais, como bem lhes parecia, mas Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Entendeu? Então, aceite o processo disciplinar de Deus na sua vida, porque Deus está nos disciplinando para quê? Para que nós sejamos participantes da sua santidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui diz que a perfeição e santidade que é produzida, que é imprescindível no ideal da vida do crente, é necessário para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Então não se apavore e não perca a fé quando você estiver passando por uma disciplina de Deus, porque Deus está nos disciplinando para que sejamos participantes da sua santidade. Por último, a santificação é a vontade de Deus no homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12:14.
segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus, somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu quero ler, muito bom isso aqui. 1 Tessalonicenses, não quer sair, né? Capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, ó: porque esta é, se você perguntasse para mim, pastor Arnaldo, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu ia citar esse versículo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, ou seja, de todo tipo de imoralidade, de tudo, vos abstenhais de tudo aquilo que é imoral. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa santificação, entendeu? Aqui diz, então, logo devemos ver a santificação como vontade suprema. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Você, pastor, eu estou lutando, pastor, para ser salvo. Eu estou lutando para viver uma vida de santidade. Eu estou lutando para viver uma vida de obediência, mas eu cometi um vacilo. O que eu faço? João capítulo 1, versículo 7 diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai, Cristo Jesus o justo, para interceder por nós. Então olha aqui para mim, que é isso? Aqui não está falando do pecado voluntário e do pecado consciente e do pecado que eu escolhi pecar. Aqui está falando do pecado involuntário. Jesus está falando, João está falando que você está lutando para servir a Deus, para ser fiel, para ser obediente. Mas aconteceu uma circunstância na sua vida, aconteceu algo com você e você pecou. Você não queria, mas você pecou. O que você vai fazer? Vai desviar? Não. Vai abandonar a fé? Não. O que você vai fazer? Você vai vir para Cristo e vai confessar seu pecado, arrependido, confessar. E Ele, sendo seu advogado, vai te justificar, vai te defender diante do Pai. E o Pai vai aceitar a defesa que Cristo vai fazer por ti, certo? Então, estamos vivendo num processo de santificação, e a vontade de Deus é a nossa santificação. E quanto mais nós nos santificamos, mais parecidos somos com Deus, né? Mas se acontecer de pecar, então você precisa confessar e precisa se arrepender. Que a igreja de Cristo, encerrando, volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celestial. É com pesar que eu digo isso, mas muitas pessoas ficarão no arrebatamento da igreja. Muitas pessoas, porque estão nas igrejas, mas não estão vivendo uma vida de santificação. Muitos pregadores e pastores já não pregam mais contra o pecado, já não pregam mais a favor da santificação e da separação do crente do mundo. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor em Goiânia. Ele faz um momento de perguntas e respostas na igreja dele. E um dos membros da igreja dele escreveu uma carta para ele, porque estava muito escandalizada, porque os pastores e líderes de núcleo onde ela congregava fizeram uma reunião com todos os líderes e membros, e naquela reunião estava tocando música do Wesley Safadão, tocando funk, e eles bebendo bebida alcoólica. E ela fez uma pergunta para o pastor se podia fazer aquilo, e ficou escandalizado, não sabia que podia fazer aquilo dentro das igrejas. E aquele pastor, em vez de repreender, ele disse: não, quem é você para julgar os outros? Quem é você para julgar os outros?
Ela não estava julgando, ela estava fazendo uma pergunta. Então hoje, infelizmente, meus amados, existem muitos obreiros e muitos pastores que, para não perder as pessoas e para não desagradar as pessoas, deixa entrar dentro das igrejas tudo que não presta, o mundanismo dentro da igreja, né? Por outras vezes não é porque o pastor permite, por outras vezes é porque existem muitos cristãos carnais e desobedientes, que não querem obedecer às normas ou às diretrizes doutrinárias que a Bíblia nos traz. Só que Apocalipse capítulo 21, versículo 8 vai dizer assim, ó: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, só vivendo separado para Deus, numa vida de santidade, só os santos poderão morar com aquele que é santo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fica de pé. Cadê o tecladista? Fica de pé, vamos orar ao nosso Deus nesta manhã maravilhosa, essa lição extraordinária, né? As novas revistas da próxima lição já chegaram. Você pode adquirir certamente aí na sua igreja, onde você congrega. Aqui também os irmãos do Prata, se tiver algum aqui na escola dominical, já estão com a irmã Aparecida Lourenço. E você pode adquirir, porque aqui vai dizer, ó, que esta santificação do novo homem, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. A fé vem pelo ouvir, é a palavra que nos santifica, que nos prepara. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Tudo que eu queria era conversar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço sua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais viver nesta indiferença. Não dá mais pra viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria
era conversar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arranjou tantas amizades e meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? E em soluços eu ouvi a sua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas, diz Deus para você nesta manhã. E dos segredos que havia entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Eu não suporto mais viver nesta indiferença. Não dá mais pra viver assim. Seu Facebook, WhatsApp, novela, minissérie, TV por assinatura, seu negócio são mais importantes do que eu. Você passa mais tempo com eles do que comigo. Que saudade eu estou de você. Marquei esta manhã porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, vamos sair de mãos dadas por esta cidade. É tempo de chorar, de se arrepender. É tempo de voltar e de se converter. É tempo de descer, 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 descer. É tempo de voltar, de se arrepender. Eu ainda quero ser o seu amigo de verdade. Oh, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Logo mais à noite, às 19 horas, temos um grande culto de louvor a Deus. Eu quero convidar você. Vai ser um grande culto para Deus. Eu estou cheio de Deus. Deus está nos enchendo da sua graça. Nós vamos adorar a Deus com toda a força às 19 horas. Amém? Para os irmãos aqui do Prata, eu quero dizer para vocês que hoje a igreja vai ficar aberta. Está aberta toda a semana, de manhã e à tarde, à noite. Hoje vai ficar aberta de plantão. Você que quiser vir aqui para devolver o seu dízimo, a sua oferta, às 11 horas o irmão vai fechar, vai almoçar, mais 1 hora retorna, abre, até às 5 vamos ficar aqui na presença de Deus. Você pode vir devolver o seu dízimo. Se você quiser vir também para receber uma oração, aconselhamento pastoral, né? A igreja vai estar aberta o dia inteiro hoje, domingo, para atender você, tá bom? Em nome de Jesus, à noite daremos o restante dos avisos. Amém, querido? Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com a nossa casa e família, e unidos dizemos amém e amém. Deus te abençoe. Meus